Kraken ataca Desir diversas vezes, mas suas magias são quebradas e o mascarado se pergunta o que estava acontecendo e nota que o jovem estava invertendo seus feitiços. Ele decidiu atacar com mais magias, mas Desir diz que isto seria inútil. O garoto vai em direção ao mascarado que pega a pedra mágica e ameaça quebrá-la, caso ele continue vindo em sua direção. Mas Desir não se abala e manda ele fazer o que quisesse, o que deixa Kraken ainda mais confuso. Mas o garoto grita com ele e salta em direção ao mascarado e à pedra. E o bandido dá um soco em Desir, mas o jovem usa uma magia de gravidade, que faz o mascarado ir ao chão sem acreditar que ele conseguiu usar uma magia deste círculo com tanta velocidade. E enquanto o homem estava preso no chão, Desir pegava a pedra mágica e Kraken fica ainda mais confuso ao ver o jovem extraindo a mana de uma pedra que ainda não tinha sido processada, o que era impossível. Mas Desir diz que ele não precisava saber como isto era feito e agora tudo tinha acabado. Mas Kraken continua lutando e ativa a magia de sua máscara, quebrando a magia de gravidade e se transformando em uma besta mágica que ataca Desir. Mas o garoto consegue se defender, eles entram em combate e Desir acerta a perna da criatura, apesar disso não ter causado danos nele. Eles continuam lutando enquanto Desir desviava de todos os golpes e aproveitava uma abertura para usar um feitiço de fogo, que não dá nenhum dano na besta mágica que o chama de idiota e usa uma magia de terra para golpear o garoto. Ele diz que mesmo nesta forma conseguiu usar magia e deixa Desir escolher como iria perder a vida, se seria na base da magia ou na pancada. O garoto tenta inverter o feitiço dele, mas a besta o ataca, decidido a não deixá-lo inverter suas magias. E Desir acaba sendo golpeado algumas vezes, mas o garoto consegue inverter os feitiços, deixando Kraken impressionado com sua persistência, mas infelizmente agora seria o seu fim. A besta usa uma magia que começa a reunir algumas pedras em uma espécie de marreta de pedra, enquanto Desir tentava inverter aquilo, mas a criatura completa sua arma e parte pra cima do garoto, que usa vários círculos de proteção para conter o golpe do monstrão, causando uma mega explosão. A besta começa a rir e diz que isto era o que ele ganhava ao tentar resistir aos forasteiros. Mas Desir surge quebrando o martelão do monstro e diz que levou mais tempo do que ele imaginava, já que era um feitiço incomum. E logo em seguida ele inverte a transformação da besta. Kraken questiona se ele conseguiu inverter até mesmo isto enquanto lutava contra a anti-magia. E bora deixando aquela inscrição, porque infelizmente chegamos no episódio final do nosso anti-mago, que veio reescrever a história do mundo. Então já deixa a sua curtida e compartilhamento se você gostou desse anime, que foi uma grande surpresa na temporada, apesar do seu estúdio ser um pouquinho pequeno, mas trouxe uma ótima história e a animação também. Mas enfim, passa lá no nosso Insta também, Tio Nezo, pra descobrir quais os próximos animes que vamos ter aqui no canal. Mas bora pro vídeo. O monstrão parte pra cima de Desir, que usa a mana da pedra mágica pra invocar uma bola de fogo azul. Ele ataca o monstrão, que não tem nenhuma chance contra essa magia, e acaba sendo explodido por ela e volta pro seu estado humano. Ele pergunta quem o garoto era e acaba desmaiando, enquanto víamos Desir pensando que nem mesmo ele sabia, mas o seu papel ali era... Bom, nem mesmo a gente vai saber, porque Pran e Romântica o interrompem e correm até o garoto, que estava feliz por vê-los. Mas ao fundo, vemos uma sombra indo embora. E um tempo depois, voltamos até a Torre Mágica, onde a professora Prelude perguntava se Desir tinha certeza se era realmente isto que ele queria como recompensa por ter protegido a lágrima de Regernel. Mas o garoto confirma e diz que apenas queria jogar xadrez com o mestre da torre. E a professora diz que ele era meio estranho, mas na verdade, até mesmo o mestre da torre era estranho por aceitar este pedido. Ela libera o acesso do garoto e diz que este era o mais longe que ela podia ir, e Desira agradece e entra na sala. E Zod dá as boas-vindas ao garoto, enquanto Desir pensava que o mestre da torre mágica, Zod Exarion, era o mago mais poderoso que existia no futuro e no presente, além de ser o seu amigo insubstituível. Desir tem uma breve lembrança e Zod pergunta qual era o problema,
problema, mas o garoto diz que apenas estava nervoso. E Zod pede que ele se sente enquanto arrumava o tabuleiro. Ele diz que gostaria de aproveitar o jogo deles com calma, mas tinha uma reunião em 27 minutos. E pergunta se ele tinha alguma regra que gostaria de usar. E Desir diz que gostaria de jogar pelo método Irbil, o que deixa Zod surpreso por sua escolha incomum, já que poucos sabiam jogar usando esta regra. Mas mesmo assim, ele muda o tabuleiro e algumas peças. Enquanto voltávamos para as memórias de Desir, que diz que um grande amigo tinha o ensinado, apesar de quase ter sido à força. Zod diz que deve ter sido difícil para ele, e o garoto responde que agora era uma boa lembrança e eles podiam começar. E um tempo depois, Zod elogia o garoto e diz que ele ainda tinha muito a aprender e parecia que iria conseguir chegar a tempo de sua reunião. E Desir responde que era o que parecia, mas propõe uma aposta, onde o perdedor teria que realizar um pedido do vencedor. Mas Zod diz que isso não funcionaria, já que não tinha como um estudante realizar o seu desejo. E Desir começa a procurar por algo e pergunta se poderia pegar uma daquelas pedras mágicas que ainda não foram processadas. Zod permite e Desir utiliza da mana da pedra. Deixando Zod impressionado, ele pede pra ver aquela pedra e pergunta como ele tinha feito com essa pedra que ainda não tinha sido processada. E o garoto propõe que ele aposte pela resposta. Zod acaba concordando e pergunta qual seria o desejo de Desir, que diz que ele iria descobrir assim que perdesse. Zod acha isso interessante e Desir faz uma jogada decidido a dar tudo que tinha. Mas vamos até outro lugar durante a noite, onde vemos a Zeste na festa de alguns nobres. Mas a garota parecia entediada, mas o professor Bigodinho sugere que ela o ajude a animar os convidados, porque algumas pessoas andaram espalhando alguns rumores desagradáveis depois que perderam no torneio de ranking. Mas a Zeste diz que não iria adiantar de nada, porque eles realmente tinham perdido, e era inútil esconder ou mentir sobre isto, o que faz o Bigodinho ficar irritado. Ele diz que teria sido diferente se ela tivesse vencido o Desir, e tudo isso era sua culpa, e se ela estivesse insatisfeita, deveria sair dali agora mesmo. E aliás, ela também poderia deixar o seu grupo Blue Moon. A Zeste pensa um pouco em seu antigo grupo e nota a diferença entre eles e o grupo de Desir, e diz pro Barbinha que era uma ótima ideia. Ela joga o pingente no chão e vai embora, deixando o homem em choque. Mas vamos até Pran e Romântica, enquanto Pran se divertia com seu ursinho, que até lembrava um certo alguém, e deixa um clima meio duvidoso no ar, mas Desir os interrompe e diz que os dois se saíram muito bem contra os forasteiros, e graças a isso eles conseguiram recuperar a lágrima de Regernel. Romântica diz que não foi nada menos do que o esperado, mas a garota fica séria e pergunta se ele achava que ela realmente diria isso, e admite que ela e Pran não tiveram a menor chance contra aquele último cara, então os dois precisavam ficar ainda mais fortes, e pergunta se este era o ponto que ele queria chegar, e Desir confirma. Mas Pran pergunta-o por que ele se esforçava tanto para treiná-los para serem mais fortes, e Desir deixa o clima tenso e diz que em 13 dias o mundo das sombras iria aparecer, e eles seriam convocados para lidarem com ele, e não seria uma situação como fazem no instituto, e caso falhem, o mundo ficaria mais perto de sua destruição, além de perderem a vida. Então ele não iria permitir que isso aconteça, e não iria deixar que ninguém perca a vida, e não importa o que teria que fazer. Porém, Romântica ficam tensos, e a garota diz que o conhecendo, ela tinha certeza que isso também se tornaria realidade. Ele era estranhamente forte, apesar de estar no círculo mais baixo, e além disso, ele estava certo sobre a torre do relógio Privius e os forasteiros, e pergunta quem ele seria. Desir decide falar a verdade
mente e diz que seria ninguém, porque Romântica impede que ele fale, já que tinha dito quando entrou no grupo que iria descobrir sozinha o seu segredo, e por isso não queria que ele contasse nada. Desir até provoca um pouco a garota, fingindo que iria contar o segredo, enquanto Pran só aceitava porque confiava nele. Desir o agradece e diz que eles deviam ficar mais fortes, incluindo ele, que tinha certeza que seria difícil, mas pedia que eles o acompanhassem nisso. Os dois concordam e vemos o nosso grupo praticando, incluindo a Zeste, e com o passar do tempo nós vemos a evolução de todos. Desir até faz algo estranho nas costas de Romântica, que libera o seu poder, e vemos que Pran se torna ainda mais forte. Além de a Zeste também conseguir um domínio ainda maior de seu controle mágico, enquanto uma brisa causava um mega clima entre Desir e a Zeste. E se você pensou que não tinha pós-crédito por ser o episódio final, você tá errado, porque 13 dias depois, um alarme anunciara o surgimento de um novo mundo das sombras. Mas Desir, Romântica e Pran já estavam com seus uniformes de combate. A Zeste também se junta a eles, enquanto Desir pensava que este era o começo e se lembra de seu antigo grupo, e diz que sabia o motivo de ter voltado, além de seu papel, e desta vez ele iria conseguir salvar o mundo. E assim chegamos no final do episódio final, mas não se esquece de se inscrever aqui no canal, além de curtir e comentar pra me dar uma mega moral. Cara, até rimou, né? Mas enfim, e mais uma coisa, Feliz Natal a todos vocês, mas é isso, valeu e até a próxima!